Quais são as chances de Ciro Gomes para 2022? Essa é uma pergunta que os ciristas estão fazendo e estão na dúvida. Porque antes do Lula poder disputar em 2022, havia uma certa antropofagia dos anões. E o que isso significa? Eu estou chupinhando esse termo que o João Santana utilizou na eleição de 2014. Porque todas as pesquisas de intenção de votos para 22, mesmo sendo muito antes da eleição, mas todas elas apontavam Bolsonaro em primeiro, em torno ali dos 30%, compatível com a taxa de aprovação que ele sempre demonstrou desde abril de 2019. E ali na segunda posição, um empate técnico entre Haddad, Ciro, quem que era? João Dória, o Luciano Huck, todos eles, o Moro, todos eles ficavam ali em torno dos 12%, na margem de erro. Uns um pouquinho mais, outros um pouquinho menos, mas fica tudo ali naquele bololô da segunda posição. Então eu sempre vi e conversava com vocês que com 15% seria possível ir ao segundo turno, até mesmo com menos, talvez com 14%, para enfrentar Bolsonaro no segundo turno. Quando o Lula pôde disputar as eleições, foi autorizado, podemos dizer assim, pelo Fachin, ele subiu um pouco essa porcentagem e está levando lá para os 21%, que é mais ou menos a porcentagem que nós temos nas eleições dos candidatos que vão para o segundo turno enfrentar o grande favorito. O grande favorito, é claro, que passa na primeira posição. Então, quais são as chances do Ciro Gomes nesse cenário, que é um cenário mais complicado para ele? Porque ele tem, historicamente, uma barreira ali dos 12%, não estaria longe dos 15% iniciais que nós estávamos projetando, e o Ciro Gomes estava trabalhando desde 2018 para ter esses 15%, para aumentar essa porcentagem dele. E ele estava fazendo um bom trabalho, teve alguns erros aqui ou acolá, mas no cômputo geral, tudo que ele fez foi, no meu ponto de vista, algo acertado, tanto que ele aparece na televisão direto, porque ele gera audiência e um político precisa aparecer. Então ele estava fazendo um bom trabalho. Mas agora a situação mudou. E ela mudou por conta do Lula, óbvio. O João Dória e o PSDB já estão até pensando em um recuo estratégico para o Dória disputar somente o governo do estado de São Paulo e o PSDB às vezes compor uma chapa com alguém. Porque é uma situação muito complexa. Nesse cenário de oposição Lula e Bolsonaro, a chance seria uma terceira via, mas uma terceira via de fato viável, para tripolarizar. Não? Seria uma eleição tripolar, como o Thales Faria falou também numa análise que ele fez recente. Porque as pessoas podem não estar satisfeitas com o Bolsonaro, podem não estar satisfeitas com o Lula, e aí, de fato, aquela conta do Ciro Gomes, são 30% para cá, 30% para lá e 30% que não quer nenhum dos dois, poderia emergir. A grande questão que envolve essa análise seria o cansaço. Quanto tempo demoraria para as pessoas ficarem cansadas com o Lula e com o Bolsonaro? É claro que o Lula, nesse momento, ele é um fato novo nas eleições para 2022. A possibilidade dele disputar as eleições aconteceu recentemente, aconteceu durante a semana passada e mexeu completamente com todas as estruturas políticas eleitorais para 2022, forçou o Bolsonaro a mudar completamente o seu rumo e gerência da pandemia, mas pode ser que mesmo assim não dê tempo, porque o Bolsonaro ele aposta em uma recuperação econômica para ter o que apresentar em 2022. Só que para ter essa recuperação econômica, são necessários em torno aí de 60% da população vacinada. 60% da população vacinada é em torno de 150 mil pessoas. Em torno de 120, vou colocar aí 127 milhões de pessoas. Então para você ter 60% das pessoas vacinadas, você precisa de 127 mil pessoas, milhões de pessoas. Para você vacinar de modo a imunizar todas as pessoas, seriam necessárias 250 doses, porque cada pessoa precisa tomar 2 doses. Se nós vacinarmos, ou melhor dizendo, aplicarmos 1 milhão de doses por dia, necessitaríamos de 1 ano para conseguirmos imunizar os 60%. Nós não estamos nem perto disso. Então o que acontece? Nós entraríamos em 2022 ainda sem a normalidade econômica. E por isso, o Bolsonaro não iria conseguir apresentar resultados econômicos e também laborais, ou seja, redução do número de desemprego, suficientes para poder cacifá-lo a disputar as eleições. Então o cansaço com o Bolsonaro iria perdurar até as próximas eleições. Porque Bolsonaro e a pandemia, eles estão cada vez mais íntimos, cada vez mais ligados. As pessoas olham para Bolsonaro e olham para a pandemia. Elas olham para a pandemia e olham para Bolsonaro. O vírus e Bolsonaro, de fato, começaram a se fundir na cabeça da população. Tanto que a revolta
a rejeição, a forma como o Bolsonaro lida com a pandemia nunca foi tão alta, em torno de 60%. E o Lula aposta nisso, porque a saída do Lula da cadeia, a possibilidade do Lula disputar as eleições, não foi vista por uma parte da população como sendo o Lula, mas sim como uma esperança de derrotar Bolsonaro. Porque desses quase 3 anos completos, né, 2 anos e pouquinho de governo Bolsonaro, nós nunca tivemos um anti-Bolsonaro. O Ciro tentou e não conseguiu, o Dória tentou e não conseguiu, o Huck tentou e também não conseguiu, o Moro tentou e também não conseguiu. O Lula se posicionou, eu sou o anti-Bolsonaro. E a população viu ele dessa forma e enxerga o Lula como sendo uma esperança de derrotar Bolsonaro, porque ao derrotar Bolsonaro é uma esperança de voltarmos à normalidade, derrotarmos o vírus e assim as pessoas pararem de morrer. Então o Lula trouxe um frescor esperançoso para a população a respeito desse enfrentamento ao vírus. Porém, se não havia possibilidade do Ciro Gomes, ou do Huck, ou do Moro ser o anti-Bolsonaro, eles podem muito bem ser os dois, o anti-Lula / Bolsonaro. Essa é uma possibilidade. E eu vejo que o Ciro Gomes ele tem mais chances de ser o anti-Lula e o anti-Bolsonaro do que ser somente o anti-Bolsonaro. Mas vai depender de algumas questões. Como eu falei, se o Lula vai apostar como sendo o redentor ou o salvador do país, aquele que vai derrotar Bolsonaro e tirar a pandemia do país, não que ele vá, como posso dizer, vender essa imagem, mas como as pessoas vão percebê-lo. Se ele está apostando nisso, ele vai ter que contar com a pandemia até 2022. Tá? Se essa percepção enfraquecer, ele também se enfraquecerá. Pelo menos nesse momento, se essa percepção da população não mudar. O que pode acontecer também? O gabinete do ódio já começou a se voltar contra o Lula. Essa polarização pode ficar tão intensa, essa disputa pode ficar tão intensa que pode cansar. Porque nós temos que lembrar, nós estamos ainda em 2021. Até 2022 tem muito tempo. Pode ser que o Bolsonaro não consiga recuperar a economia e dificilmente vai recuperar a economia até 2022. Só que como tem tanto chão até lá, essa disputa Lula e Bolsonaro pode cansar. E da mesma forma que Bolsonaro cansou a população por conta da pandemia e fez surgir o Lula como a esperança da população de acabar com a pandemia no país, essa disputa entre os dois pode gerar outro cansaço na população. E aí emergir o sentimento de que não, alguém precisa acabar com essa disputa Lula e Bolsonaro, nós não aguentamos mais isso. E podem olhar para o Ciro Gomes. E o Ciro Gomes tem trabalhado desde 2019, desde 2018, como sendo o antagonista de Lula e o antagonista de Bolsonaro. Nós falávamos aqui no canal, ele tem a vantagem de que ele critica o Lula, mas não é bolsonarista, ele critica o Bolsonaro, mas ele não é o Lula. Ele não é lulista. Então ele tem essa possibilidade de se posicionar como anti-Lula e anti-Bolsonaro, como de fato a terceira via. Então o jogo para os ciristas não está perdido. É muito difícil, mas muito difícil mesmo, como já era antes. Agora, o Ciro Gomes vai ter que disputar com o Luciano Huck, porque o Luciano Huck já é visto como uma possibilidade de terceira via e também o principal adversário do Ciro Gomes. Essa foi uma análise que outras pessoas fizeram e eu gostei delas, eu achei uma análise boa e estou trazendo para cá. Então essa rivalidade Ciro e Huck, que já vinha há um certo tempo, ela pode se intensificar agora pelo caminho da terceira via, pelo posto da terceira via ou a via alternativa que iria disputar contra os dois. O próprio Aécio Neves, em entrevista recente para a Folha de São Paulo, falou, olha, a gente pode apoiar uma terceira via alternativa forte para derrubar, para vencer o Lula e o Bolsonaro em 2022. Essa terceira via passaria pelo Ciro Gomes, o MDB, o Democratas, pelo próprio PSDB. Pode ser que ele tenha falado isso somente para dar uma cutucada no João Dória, mas o João Dória já admitiu que pode recuar. Pode não disputar 22 e disputar o governo do estado. Então é um jogo que está sendo movido, as peças já estão em movimento e há uma chance. Mas vai ter que se pôr como sendo a terceira via, de fato, uma alternância a Lula e uma alternância a Bolsonaro. O Ciro estava preparando o discurso já. Talvez ele esperava mesmo que o Lula saísse para disputar as eleições. Ou não, foi só uma sorte. Nós nunca saberemos, mas o discurso dele é muito mais afiado para essa posição agora do que a posição como sendo o anti-Bolsonaro. E Sérgio Moro? Bom, o Sérgio Moro
várias pessoas já o consideram uma carta fora da jogada. Porque com a suspeição da Lava Jato, qual vai ser a argumentação? A Lava Jato acabou, a Lava Jato foi destruída, milhões foram perdidos com essa operação por culpa de corrupção do próprio Sérgio Moro. Então fica difícil, já que ele é o candidato de uma única bandeira. Mas eu quero ouvir a opinião, não ouvir, mas ler, saber a opinião de vocês. Escrevam aqui nos comentários, vamos compartilhar essas percepções, porque o jogo está rolando e está mudando constantemente. Vamos continuar observando.